A paz do Senhor Jesus, bem-aventurados. Agora não é mais amados e amadas, mas é bem-aventurados, porque nós vimos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, que aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra do Apocalipse são bem-aventurados. Então, se você está fazendo um estudo aqui junto comigo no canal, você já é um bem-aventurado. Então, sejam bem-vindos, bem-aventurados do Senhor. E vamos hoje para o capítulo 2 do livro de Apocalipse, para o nosso estudo. Já estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Apocalipse, que você pegue a sua Bíblia e examine as escrituras junto comigo. Pega o papel, uma caneta para que você anote também. Faça o estudo completo da palavra do Senhor. Não seja só ouvinte, mas leia a palavra também, porque aí a palavra vai encravar no teu coração. Amém? Vamos lá? Livro de Apocalipse, capítulo 2. Versículo 1, que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então vamos lá ruminar a palavra do Senhor, ver palavra por palavra, versículo por versículo. E aqui começa dizendo: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Então aqui ele está falando o quê? Das 7 igrejas, que são os 7 castiçais de ouro. Olha o detalhe maravilhoso. Ele diz aqui, olha, que tem à sua destra as 7 estrelas. Nós vimos lá no capítulo 1 que as 7 estrelas são o quê? São os anjos da igreja, são os pastores da igreja, né? O responsável ali pela igreja. E é eles que passam, que leem essas cartas para toda a igreja. E aqui está falando, então, que Jesus, ele tem na destra dele, ele tem nas mãos dele os anjos das igrejas, né? Ele tem as estrelas da igreja na mão dele. Os pastores estão nas mãos de Jesus, estão sendo direcionados por Jesus. E aqui ele diz que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais são o quê? A igreja em si, o templo, né? Então está dizendo que Jesus anda no meio de nós. Jesus está sempre ali presente. Olha que coisa maravilhosa. Então aqui ele diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Todas essas 7 igrejas que Jesus está falando aqui, ele está representando os tipos de cristão que tem, né? Os tipos de igreja. Nós somos a igreja, né? Como a Bíblia nos ensina, nós somos a igreja. Nós não estamos falando aqui de templo, né? Da onde você vai lá e congrega, que é dentro de uma casinha chamada igreja, com tijolos. Não. Ele está falando nós, igreja, nós seres humanos, nós cristãos. Então aqui ele vai falar sobre os 7 tipos de pessoas, de cristão que tem. Então preste atenção, quem sabe você se identifica em uma dessas igrejas, você pode ser uma dessas igrejas cometendo essas coisas que estão aqui, ou você pode ali observar e ver que você conhece um tipo de igreja assim, né? Um tipo de cristão assim, desse jeito. Mas olha, preste mais atenção nos seus erros, nas suas falhas, no que você precisa melhorar, do que você ficar olhando e observando a vida do próximo, porque a salvação é individual. Então se preocupe com o que você precisa mudar, com o que está dentro de você, com o que você faz e não com o que os outros lá fora estão fazendo. Vamos lá? Capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então ele começa aqui com Éfeso, porque era uma cidade ali da Ásia, né? Então ele percorre as cidades da Ásia e vai dando como exemplo ali os cristãos que tinham ali. Mas a Bíblia,
E o livro de Apocalipse, ele é representado em todos os anos da nossa vida, não só naquela época, não só naquela época, não somente naquele tempo, não somente naquela cidade, não somente para aquelas pessoas, mas também é representado por todos nós, né? Para todas as cidades, para todas as igrejas, para todos os cristãos. Versículo 2: Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, que não pode suportar os maus. Olha, então, que Jesus começa a dizer aqui um tipo de igreja, um tipo de cristão. E ele está dizendo: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Ele está falando o quê? De uma pessoa que tem obras, né? O que são obras? Né? São tudo aquilo que você faz, as tuas ações. Tem pessoas que pegam aqui e entendem essa palavra como obras, só aqueles que trabalham para Deus, só aqueles que fazem uma obra missionária, que tem um cargo na igreja. Não, obras é tudo aquilo que você faz, todas as suas ações. Por exemplo, se você vai estar no meio da rua, se você está de carro, por exemplo, se você dá passagem para um outro carro entrar, se você para no meio de uma passagem de pedestre, por mais que não tenha um farol para alguém atravessar, isso são obras. Se você vai lá e ajuda um morador de rua, se você doa uma roupa, são obras. E tem obras ruins também, né? Se você vai lá e xinga alguém, se você não dá um assento reservado para alguém sentar quando você está dentro do ônibus porque você está cansado e é uma pessoa idosa, isso também são obras. Então, tudo aquilo que você faz, tanto coisas boas quanto coisas ruins, são obras. E aqui está falando de obras. Mas aqui está falando de obras boas, porque o contexto, né, diz, olha, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, né? Então ele está falando de qualidades aqui. Ele está dizendo, olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas ações, Deus está dizendo, eu conheço o teu trabalho, ou seja, eu conheço o teu esforço e a tua perseverança, ou seja, eu continuo... A pessoa que continua ali nos caminhos do Senhor, que persiste, que insiste, que tem fé, ele diz, e que não pode suportar os maus. Então ele está dizendo, olha, de uma pessoa que é trabalhadora, que é perseverante, uma pessoa que tem atitudes boas, uma pessoa que não suporta a maldade do seu próximo, que vê a ruindade. E por mais que a ruindade não seja com você mesmo, mas a pessoa não suporta. Então ele está falando de uma pessoa, de um cristão assim, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achastes mentirosos. Olha aqui, detalhe que ele está dizendo também. Que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Quem são aqueles que dizem ser apóstolos? Aqueles que vão lá e falam que são profetas de Deus, que têm cargos na igreja, que falam em nome do Senhor, mas na verdade não são. Por exemplo, tem muita gente dentro da igreja que recebe profetada e sabe que é mentira, mas em vez de ir lá e colocar a prova, né, em vez de pegar e colocar a pessoa no estreito ali na hora, a pessoa deixa passar para não constranger, né, aquele falso profeta. Mas a verdade é que quando você não faz isso, né, você deixa passar, você está induzindo outras pessoas a acreditarem naquele falso profeta. Então é melhor você desmascarar esse falso profeta. Eu conheço, por exemplo, pessoas que um dia estavam sem aliança dentro da igreja e chegou o profeta e começou a falar assim que a pessoa ia casar. Só que a pessoa já é casada, né? E aí a irmã pegou e ficou quieta, ficou calada, não falou nada. E conheço já irmão que teve profeta que chegou lá e falou, olha, você vai casar. Ele falou assim, olha, eu não tô usando aliança, mas eu já sou casado. Olha a diferença. Porque é aquilo que todo mundo dizem, sabe? Igual o ditado popular, quem cala, consente. Então, quando você não vai lá e não se posiciona, você
consente a mentira, você é conivente com aquela mentira. É a mesma coisa de, por exemplo, você vê um assassinato. Você vê alguém matando alguém, alguém roubando alguém. Você sabe quem é, você sabe o erro que a pessoa cometeu, mas você não denuncia. Então, a partir do momento que você não denuncia, você é cúmplice daquele erro e você pode até ser preso. Para Deus é a mesma coisa. Quando você não denuncia, você é cúmplice daquele ato errado, né? Então tem que falar a verdade, tem que expor a verdade, né? Até porque a pessoa está falando em nome de Deus, né? E não dá para falar em nome de Deus uma grande mentira e você ficar calado. Então, olha, versículo 2: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achastes mentirosos. Então é aquela pessoa que vai lá, entendeu? Ah, o falso profeta tá falando mentira. Você sabe que é mentira? Opa, peraí. Deixa eu falar uma coisinha aqui, ó, e vai lá e fala a verdade. É esse tipo de pessoa que Jesus está falando aqui. Versículo 3. E sofrestes, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Aí agora ele está falando de uma obra de Deus, de trabalhar para Deus, né? Porque ele fala, olha, e sofrestes, né? Mas mesmo assim persistiu. Tens paciência, né? Uma pessoa que vai lá e ainda não aconteceu, mas continua com fé e tá sofrendo ali e fala, olha, não aconteceu ainda, mas eu vou esperar porque eu creio que vai acontecer em nome de Jesus. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Aí aqui está falando de alguém que trabalha na obra, né? Trabalhou ou trabalha para o nome de Jesus. Isso é trabalhar na obra. Então aqui Jesus ele começa falando o quê? As obras boas desse cristão, né? Se você aí se comparou, se você acha que você tem alguma semelhança, né? Você já pode considerar aí que você é uma igreja e a igreja de Éfeso. Mas vamos continuar, porque aqui ele começa agora a repreender. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aí tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas o que é o primeiro amor, né? O que é perder o primeiro amor? Quando você conhece a Jesus, você fica muito empolgado, né? Quando você começa a conhecer as coisas do Senhor, a empolgação é diferente, você quer aprender cada vez mais, né? Você fica como uma criança que está aprendendo a ir para o mundo, né, que tá conhecendo a rua. Por exemplo, eu tenho 2 cachorros, né? Eu tenho 2 pets bebês. E quando eles vão pra rua, é uma novidade para eles, porque eles ainda não estão acostumados, né? Um tem 8 meses e o outro tem 6 meses. Então, para eles, aquilo, eles estão conhecendo o mundo, é uma novidade, é maravilhoso ir pra rua, ver coisa nova. É exatamente assim quando você está no primeiro amor, porque você ainda não conhece as coisas de Jesus direito, as coisas de Deus, e é aquele amor, aquela empolgação, e você quer fazer mais, quer aprender mais, quer ir mais para a casa do Senhor. E aí depois de um certo tempo, né, que você já conhece, é normal para você ir na casa do Senhor, não que você deixa de amar, não quer dizer isso, não que você deixa de acreditar nas coisas do Senhor, mas você perde essa empolgação, né? Como o primeiro namoro, por exemplo. Quando você acaba de conhecer a pessoa e tá naquele primeiro amor, é tudo lindo, maravilhoso, é tudo novidade. Depois de alguns anos que você já tá junto com a pessoa, já não é mais aquela empolgação, é tudo normal. Quando você vê, né, não é aquele olhar brilhando. Então é isso que ele está dizendo, olha, perdeu o primeiro amor. E muitas pessoas estão servindo ao Senhor, estão dentro da igreja, continuam com a sua fé, mas perderam o primeiro amor. Olha aqui o que ele diz, olha, eu conheço as tuas obras. Então ele tá falando das tuas obras, ele tá falando, olha, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste, tem sofridos, mas tem paciência, ou seja, uma pessoa que ainda tem fé, uma pessoa que ainda serve a Deus, uma pessoa que
passa o nome do Senhor Jesus sem se cansar, né? Porque também não é fácil passar a palavra do Senhor em diante. Tem pessoas que são bem receptivas, tem pessoas que não, tem pessoas que no começo aceitam, daqui a pouco começam a rejeitar, e aí você tem que ficar buscando ali a pessoa, né? Então tá falando desse tipo de pessoa que persiste. Então ela ainda tem amor por Jesus, tem amor pela obra, mas perdeu aquela empolgação do primeiro amor. Então, versículo 4, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aí, versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar, do teu castiçal, e não, se não se arrependeres. Então, preste atenção, aqui está falando, olha, lembra-te, pois, de onde caístes. Então aqui, olha, tem dois sentidos, né? Primeiro de tudo, está falando de algumas pessoas que é para você olhar antes de você ter conhecido a Jesus. Olha quem você era antes. Olha o que você fazia antes. Olha de onde você saiu e olha onde você está hoje. Olha como era a sua vida antes e olha como é a sua vida hoje, né? Porque hoje você tem um socorro bem presente. Antes, se você tinha uma tribulação, você poderia até gritar, clamar, fazer qualquer coisa, mas você não era ouvido. Não tinha ali o socorro bem presente. Hoje você já tem. Então, o primeiro sentido é esse, e tem outro sentido também, que ele fala, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, né? Então, ó, cair, está dizendo, olha, na onde que foi que você caiu? Na onde que você perdeu ali o seu primeiro amor, né? Então, tem pessoas que perguntam para mim, mas como eu caí? Cair de verdade é quando você entra em pecado, né? É quando você vai lá e você entra em adultério, por exemplo, quando você cai na prostituição, que é o sexo fora do casamento, não literalmente uma prostituição, né? Alguém que vai lá e se vende, né? Tem um ato sexual ali por causa de dinheiro. Mas a prostituição que a Bíblia nos fala e nos mostra é o sexo fora do casamento. Então, se você roubou, né? Se você mentiu, porque tudo que é pecado, pode ser pecadinho ou pecadão, não importa o tamanho do pecado, é quando você cai, né? Então as pessoas perguntam para mim, mas que momento que foi que eu caí, né? A partir do momento que você cai, a partir do momento que você começa ali dar uma brecha pro diabo, né, entrar na tua vida, é a hora que você cai, é a hora que você começa até a perder o seu primeiro amor. Entendeu? Então, aqui ele está dizendo, olha, lembra-te, pois, de onde caíste, aonde foi que você começou ali a perder o seu primeiro amor? Aonde foi que você começou a se desviar um pouquinho do Senhor? Aonde foi que você se afastou um pouco dele? Porque o que nos faz afastar do Senhor é quando você começa a dar brecha para o pecado, né? Quando você entra na iniquidade, por exemplo. Aí você começa a dar aquela brechinha, é a hora que você para de orar, é a hora que você para mais de ler a palavra do Senhor, é a hora que você para de buscar pregações, de ouvir. Por quê? Porque você deu uma brechinha. Tem muitas pessoas, preste atenção, tem muitas pessoas que têm dado brecha, esse tipo de brecha, por rancor no coração. Porque tem deixado mágoa entrar dentro do coração. Aí é a hora que você começa a perder o seu primeiro amor e começa a se desviar do Senhor. Entendeu? Pessoas com raiva, com rancor do seu relacionamento, da sua mulher, do seu marido, por algo que aconteceu, por uma traição, por uma falta de fidelidade, né? Que não precisa necessariamente ser por uma traição com outra pessoa, né? Mas pode ser uma falta de amor, falta de carinho, falta de atenção. A pessoa vai criando um rancor dentro dela e esse rancor é a brecha para o inimigo. Entendeu? Esse rancor, essa raiva, esse não liberar perdão de verdade, né, do fundo do teu coração, é que muitas vezes afasta a pessoa do primeiro amor ali dela, começa a afastar ela de Jesus. Nós estamos vivendo em um momento que o amor de muitos se esfriou. Então há muitas pessoas frias, onde você trabalha, onde você estuda,
na sua própria igreja, dentro da tua própria casa, na tua família. E tem pessoas que não estão conseguindo lidar com isso, né? Estão deixando o rancor entrar dentro do teu coração e ainda estão regando esse rancor. E se vira ódio, aí é que complica, né? Porque Deus, ele fala assim, que aquele que odeia o seu irmão já está nas trevas, né? Aquele que odeia o seu irmão não é com Deus, porque Deus é amor. Então, tome cuidado com isso, já fica um recadinho aí para quem tá com o coração duro, né? Já compartilha com essa pessoa que precisa ouvir essa verdade. Então, vamos lá. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão, brevemente, a ti virei. Então, ele tá dizendo, olha, lembra na onde que foi a brecha, que você começou a se desviar ali dos caminhos do Senhor. E pratica as primeiras obras. Quais foram as primeiras obras que eu falei aqui, que é o primeiro amor? É aquela empolgação para ir para a igreja, é aquela empolgação por leitura da palavra do Senhor, por querer conhecer mais a Deus, por querer saber mais as coisas de Jesus, né? Ter mais empolgação na leitura, conhecer as histórias da Bíblia. Então volta para esse primeiro amor. Ah, mas irmão, olha, eu tô muito cansada, na minha igreja não dá mais para fazer isso. Olha, Jesus, ele diz assim, olha, por que estão dividindo, né, a igreja? Porque Cristo não é dividido, né? Por que uns dizem que são de Paulo e outros de Apolo? Sendo que Cristo é um só. Então, todos nós somos igrejas, né? Aqui fala das 7 igrejas, da diferenciação de cada cristão, mas não fala que existe placas de igrejas, que Jesus está em uma, que Jesus não está em outra. O ser humano é que fez isso, entendeu? Então, assim, o seu compromisso é com Cristo, não é com uma placa de igreja. Se de repente essa igreja está fazendo você perder o primeiro amor, busque uma igreja onde você consiga ter esse primeiro amor de volta, onde você consiga ter paz interior, onde você consiga seguir o teu pastor, olhar ele como exemplo. Preste bem atenção no que eu tô falando. Eu não estou dizendo aqui que qualquer coisa que aconteça na tua vida, que o teu pastor foi falho, porque pastor também é ser humano e você já tem que pular de igreja para igreja para igreja. Não, eu só estou dizendo para você que a salvação é individual e que se de repente uma igreja está fazendo você cair, porque o papel da igreja, do templo, do seu pastor, dos irmãos da igreja é fazer você subir e não você descer. Então, se de repente é a igreja que está fazendo você decair e se afastar de Jesus por conta disso, então busque, como aqui está falando, busque o seu primeiro amor, busque as primeiras práticas, né? Porque você precisa disso para ter um encontro novamente com Jesus e voltar para os caminhos dele na direção certa. Então vamos lá. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, e se não, brevemente a te virei. Então ele está dizendo, olha, brevemente, ou seja, em pouco tempo, eu virei. E tirarei do seu lugar, do teu castiçal, e se não te arrependerdes. Ele está dizendo, olha, que ele vai te tirar da destra dele. Ele está dizendo, olha, ele vai te tirar da igreja. Ele vai te tirar do meio dele, ele vai te tirar da destra dele. Então ele está dizendo, olha, vai você e volta nas práticas do primeiro amor novamente. Nem que você tenha que voltar desde o início, né? O início não foi procurar uma igreja, o início não foi entregar tua vida para Jesus, o início não foi procurar um bom pastor, né? Porque ele vai dar conta da tua vida, da tua alma, né? Para o Senhor. Então, nem que você tenha que fazer tudo isso de novo, mas volta, né? E pratica as primeiras obras para que isso não aconteça, para que ele não te tire dos teus caminhos. Tem muita gente que pensa assim, ah, mas é pela graça que nós somos salvos, ah, mas é pelo sangue derramado, ou seja, então você não precisa fazer mais nada, porque você creu em Jesus Cristo e pronto, você já está salvo, está tudo lindo, está tudo maravilhoso, e você não precisa fazer a sua parte.
É claro que você precisa. É pela graça que nós temos uma chance de herdar a vida eterna. É pela graça que nós podemos ser co-herdeiros de Jesus Cristo. Mas você precisa fazer a sua parte, porque aquele que crê em Jesus Cristo segue as obras dele, segue as pisaduras dele, segue o ensinamento que ele nos deu. Né? Não é simplesmente você crer que Jesus Cristo veio, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele existe, que ele é Deus. Não, aquele que verdadeiramente acredita em Jesus Cristo segue aquilo que ele está dizendo. Porque a palavra do Senhor também diz, né, que nós temos que fugir do pecado, que nós temos que buscar a santidade. E ainda fala aqui 500 versículos que se você for homicida, se você for mentiroso, se você praticar um monte de coisa errada, você não vai herdar a vida eterna. Não é somente crer, é um conjunto de tudo, né? Por isso nós precisamos ler toda a Bíblia para ter um entendimento melhor e não versículos separados. Continuando. Versículo 6. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. As obras dos nicolaítas, né, não especifica aqui na Bíblia, né, mas para uma pesquisa mais profunda, teológica, que eu já falei que eu não vou entrar aqui, né, nos termos de teologia, para não confundir a cabeça, mas está falando aqui que é as obras dos nicolaítas, né? As obras dos nicolaítas eram obras contrárias, né? Eram pessoas como falsos profetas mesmo, pessoas que entravam dentro da igreja ou que entram, porque existe muito hoje, né? Mas pregam tudo o contrário da Bíblia. Por exemplo, nós vamos em igrejas que você não sabe se é uma igreja ou se é uma festa do mundo, né? Porque você vai lá e você vê funk, você vê umas danças meio estranhas, que não são danças que edificam a Deus, mas muitas danças sensuais, né? E são pastores, os chamados anjos da igreja, né? Que estão lá na frente dessas obras. Aí fazem cultos, que na verdade para mim isso não são cultos, onde é uma balada gospel, né? Onde eles fazem uma festa gospel, aí tomam ali bebidas que não são alcoólicas, né? Eles dizem que não são alcoólicas, mas referem a bebidas, e estão ali dançando, né? Não estão fazendo um culto pro Senhor, mas estão fazendo culto para homens. Então, assim, existiam lá as obras nicolaítas. Eles pegavam, como muitos fazem, muitas igrejas, muitos pastores fazem, pegam ali os textos da Bíblia sem contextos e começam a fazer uma religião que eles criaram, não seguindo a Bíblia, né? Mas é o conceito deles. É mais ou menos isso, eu acho que deu para você entender aí, né? As obras dos nicolaítas eram seitas, templos, igrejas, entendeu? Aonde os líderes ensinavam, como vários hoje ensinam errado, né? A Bíblia, ensinam o conceito deles. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, olha, todos, né, as 7 igrejas ali, vai ter o quê? Né? Todas não, mas a maioria. Vai ter o quê? Vai ter ali uma recompensa ou vai ter ali um aviso de castigo. E aqui a recompensa está falando, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Não porque tem aqui separados tipos de igrejas e Jesus está falando para cada igreja que tem aqui, cada 7 igrejas, uma recompensa ou um castigo, né? Que vai ser exatamente aquela recompensa só para aquela igreja, para aquele tipo de igreja. Não, porque aquele que herdar a vida eterna, né, ele vai conhecer a árvore da vida, né? Aquele que ganhar a vida eterna vai estar no meio do paraíso de Deus. Então não é só para a igreja de Efésios, né? Não é só para o cristão de Efésio, é para todos, entendeu? Então, olha, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer
da árvore da vida. A recompensa do Senhor para aqueles que vencerem. E em nome de Jesus, nós seremos eles. A igreja de Esmirna agora, olha, versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Primeiro e o último, que foi morto e reviveu, Jesus Cristo. Eu conheço as tuas obras, a tua tribulação, a tua pobreza. Entre aspas está aqui, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são as sinagogas de Satanás. Olha aqui, que ele está dizendo, versículo 9. Eu conheço as tuas obras. Então ele começa falando coisas boas. Eu conheço as tuas obras, a tua tribulação, ou seja, as aflições que você tem passado. Jesus está dizendo, a tua pobreza. Então ele está falando aqui, olha, de pessoas que, não tem aquisição financeira mesmo, pessoa humilde, pessoa que passa dificuldade, pessoa que é assalariada, pessoa que muitas vezes não tem nem o salário ali no final do mês para poder pagar suas contas. Ele está dizendo, olha, eu conheço as tuas obras, a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Ele está dizendo, olha, para muitos, para muitas igrejas, para muitos cristãos que vivem exatamente dessa forma, né? Vivem numa comunidade, né? Para não dizer numa favela, moram em lugar muito humilde, passam muita dificuldade, muita tribulação, e que acham que são pobres, mas na verdade são pessoas ricas. Por quê? Porque tem Jesus Cristo dentro deles, porque Jesus habita com eles, porque eles são chamados de filhos de Deus. E os filhos de Deus são co-herdeiros de Jesus Cristo, ou seja, tem herança, e a herança está em Deus, né? Só que ainda não morreram para receber essa herança, mas vão receber em nome de Jesus. Então, se você é considerado uma igreja, né, um cristão, Esmirna, saiba que você pode estar aí, com dificuldade, se achando muito pobre, achando que não tem nada na vida, mas ele está dizendo que você é muito rico porque você tem Jesus ao seu lado. Você é muito rico porque você é chamado de filho de Deus. Você é chamado do Pai, né? Filho do Pai que é dono de ruas de ouro, que é dono dos céus, que é dono de um lugar onde tem a árvore da vida, como a palavra aqui está dizendo. Então, se considere rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são. Então, olha, eu conheço as tuas obras, tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Ele está dizendo aqui, olha, de pessoas que se dizem cristão, judeus ali, vamos mudar um pouquinho, né, a palavra, conjecturar a palavra do Senhor, aquelas pessoas que são religiosas, né, que se dizem os maiorais, os conhecedores da palavra de Deus. Aí são pessoas rígidas, são pessoas que não têm um pingo de amor ao teu próximo, né? Que são pessoas egoístas, egocêntricas, só pensam neles, julgam todo mundo, apontam o dedo, se sentem os religiosos, se sentem os pastores lindos, maravilhosos, e eu não estou aqui dizendo de pessoas que têm cargo só na igreja, né? Não estou dizendo aqui de pastores em si, mas de muitos cristãos que se dizem cristãos que estão dentro da igreja, mas são pessoas podres, porque na igreja é uma coisa, fora da igreja é outra, né? Por exemplo, eu conheço, né, uma família, né, que antigamente, glória a Deus, não é mais assim, mas que ele era assim, um pai maravilhoso dentro da igreja, amava os filhos, abraçava a esposa também, saía de lá de dentro do carro, antes de chegar em casa, já estava gritando com a mulher, com o filho, jogando um monte de versículo bíblico na cara para ficar chamando a atenção, colocava os filhos de joelho no milho ou em grãos de arroz, quando os filhos faziam pequenas coisas erradas,
E aonde está a justiça? Né? Porque colocava assim, um filho fez uma coisa de errado, todos iam para o milho. Então, assim, não onde está a justiça, não onde está o amor, aonde está Deus nisso, né? Aonde que está que tem que tratar a igreja super bem, e aí a mulher tá doente, deixa a mulher dentro de casa para ir para a igreja porque não pode deixar o culto, sendo que a palavra do Senhor diz, né? Primeiro você cuida da tua casa, arruma a tua casa, depois é que você vai lá para o culto, né? Então, assim, é desse tipo de pessoa que a palavra aqui do Senhor está dizendo, de pessoas, né, que estão ao seu redor, e você é como aqui a palavra está dizendo, ó, pessoa que passa tribulação, pessoa que é pobre financeiramente, mas é rico em Cristo Jesus, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são as sinagogas de Satanás. Pessoas muitas vezes que estão ao seu lado, mas te tratam assim, dessa forma que eu falei. Tudo joga versículo da Bíblia na cara, né? Mas não vai lá e não pratica o que realmente está na Bíblia. É só o que convém. Quando a pessoa faz coisa de errado, ó, toma a Bíblia na tua cara. Mas aí você não pode ir lá e falar para a pessoa, mas não tem que amar a tua esposa em primeiro lugar, né? Como Cristo amou a igreja, né? Então a pessoa só joga o versículo na cara, aquilo que convém. É esse tipo de pessoa que a Bíblia está falando aqui, religiosos, né? Não um verdadeiro cristão. Religiosos vivem a religião deles mesmos, porque não é a religião da Bíblia, né? Que a Bíblia não ensina isso. Versículo 10. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Olha aqui o que ele está dizendo. Não temas, né, as coisas que hás de padecer. Aí tem pessoas que perguntam assim para mim: ah, mas isso que ele está dizendo, coisas que há de padecer, a pessoa já está passando por isso ou ainda vai passar? Então aqui nós estamos falando do livro de Apocalipse, né? E é um livro de profecia de coisas que ainda vão acontecer, não que estão acontecendo. Então isso ainda vai acontecer. E aí, se você for ver todo o contexto da Bíblia, a Bíblia diz assim que nos últimos tempos, né, não vai ter Bíblia, né? A gente não vai poder pegar e falar, expressar a nossa religião. Não vai ser mais um país laico, onde você pode ter a religião que você quiser. Você não vai poder servir a Jesus. Então vai ser assim, um retrocesso, como se fosse o tempo de antigamente, dos apóstolos, que ninguém pode falar o nome de Jesus, né? Não pode falar o nome de Deus, que se for vai ser castigado, colocado na cruz, vai ser chicoteado, jogado em prisões. Então é mais ou menos isso que vai acontecer no fim dos tempos, né? E está dizendo: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Então é uma prisão literal mesmo, entendeu? Onde muitos vão ser jogados nas prisões, vão ser torturados por amor de Jesus, pelo nome de Jesus. Para que sejais tentados e terei uma tribulação de 10 dias. Né? Então não é uma tribulação das tribulações que nós passamos agora, é tribulações do que os apóstolos passaram, por exemplo, né? Os profetas de Deus passaram antigamente, é esse tipo de tribulação. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ele está dizendo, olha, se até a morte você sofrer tudo isso, né? Imagina você passar o que os apóstolos passaram antigamente, de ser chicoteado, de ser queimado, e ainda em outros países ainda tem muitos que passam isso, né? Ser queimados vivos, ser torturados, e você ser fiel e não negar o nome de Jesus. Aí você vai o quê? Receber a coroa da vida. Você vai receber e vai comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Você vai receber tudo isso daqui, né? Mas é uma tribulação de 10 dias. Imagina você passando tudo isso em 10 dias e eles falando: nega Jesus, nega Jesus, nega Jesus, né? Então, é duro. É duro, só de imaginar já é duro. Agora imagina na realidade. Vamos lá. Versículo 11.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então aqui ele está dizendo, olha, se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, aquele que não vencer esses 10 dias de tribulação aqui, no dia do tempo final aí, no tempo do Apocalipse, não vai herdar o reino de Deus. Vai ganhar a segunda morte. E o que é a segunda morte? Né? A primeira morte é essa, que nós vamos morrer desse corpo, vamos ali para o caixão, vamos ser enterrados. Essa é a primeira morte. Agora, a segunda morte é a morte da vida, né? A morte da sua alma. E a sua alma vai o quê? Ser lançada no inferno. Então aqui está dizendo, ó, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, aquele que não vencer tudo isso, negar o nome de Jesus Cristo, vai para o inferno. Né? Então não queiram passar por essa tribulação, porque tem gente que fala, que Jesus venha logo. Mas será que tá preparado mesmo para Jesus vir? Tem certeza que você está preparado para passar por tudo isso, né? É claro que nós temos que querer isso no fundo do nosso coração, mas nós precisamos estar preparados para tudo isso. Nem todo mundo, né? A maioria, por mais que fale que ame Jesus, não iria aguentar tudo isso não, entendeu? Passar pelo que os apóstolos passaram e falar, eu amo Jesus, né? Mensagem da igreja de Pérgamo. Vamos lá para mais uma, e é a última de hoje, eu creio, né? Vamos lá. Não, ainda tem mais duas. Igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes, Jesus Cristo. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas retens o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Então, olha, aqui está falando, né? Conheço as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Aonde está o trono de Satanás? Muitas pessoas perguntam. Se você vai ver pelo contexto ali teológico, que eu também não vou entrar a fundo aqui, está falando que o trono de Satanás é aonde eles adoravam ali o homem, né? Nesse tempo havia um homem, e esse homem era o líder ali daquele povo, né? Era o rei, era quem reinava, e todos adoravam a ele, tinham que se prostrar para a imagem deles, faziam cultos para eles. Então, aonde habita Satanás é aonde as pessoas colocam o homem, o ser humano, como Deus, né? Então, naquele tempo existia, né, isso, mas no tempo de hoje também existe isso. Você vai, por exemplo, em um show, né, aonde tem um homem ali cantando, aonde tem um famoso, e aí chegam ali, as pessoas estão fazendo o quê? Adorando aquele famoso, né? É mulheres gritando, é homens gritando, é adorando aquele cantor, é chorando, é se jogando, dando presentes para ele, é um machucando o outro por causa disso, até por causa de time eles fazem isso, né? Um mata o outro por causa de time. Mas aqui a Bíblia está especificando. E aonde Satanás habita é aonde é o inverso do que a palavra do Senhor diz, né? Aonde em vez do homem adorar a um único só Deus, é aonde tem adoração a homens, feito de carne e de osso, adoração a outros deuses, é ali aonde Satanás habita. E nós vivemos muito nesse meio aí, né? Infelizmente, né? Você pode servir ao Senhor, mas se você vai no seu vizinho, você vai ao teu redor, tem outras pessoas adorando o quê? Adorando outros deuses, adorando o seu esposo, a sua esposa, fazendo de tudo, se matando por eles, né? Adorando imagens,
né, e pedindo outras coisas para a imagem, servindo, dando culto para eles, oferecendo café, água, é muitas coisas. Então, aonde está esse tipo de adoração, que não é adoração ao nosso Deus, é principalmente adoração a homens, feito de carne e de osso, é onde Satanás habita. E vamos lá, versículo 13. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé. Então aqui está falando, olha, começa falando das boas obras, né? E está dizendo, olha, aonde você habita, é aonde é o trono de Satanás, é onde ali tem adoração ao homem, né? Onde a pessoa está servindo a coisas erradas, mas você se manteve firme, né? Você se manteve ali servindo somente ao Deus. Por exemplo, tem muitas pessoas que trabalham em casas, né, em ambientes onde tem outro tipo de adoração, e você não tem muita escolha. Por quê? Porque você precisa trabalhar para colocar o pão dentro da tua casa, né? Mas aí você está trabalhando em um lugar onde tem um templo ali, onde eles servem outros deuses. Você está trabalhando em um lugar, por exemplo, eu conheço muitos cristãos que infelizmente tem que trabalhar em lugares que tem shows, onde você vê esse tipo de adoração. Ou seja, você está trabalhando, você convive num lugar onde habita Satanás, mas você não se corrompe, né? Por exemplo, nós vimos aí esses dias, teve uma repercussão muito grande foi de uma cantora, Aline Barros, se não me engano, foi a Aline Barros, e ela foi no Altas Horas, né? E ali no Altas Horas ela foi para poder passar o nome de Jesus, para louvar a Deus, né? Para aproximar as pessoas de Jesus, deu um recadinho de Deus ali que foi lindo e maravilhoso. Porém, né? Era Altas Horas, então assim, teve outros cantores, teve pessoas ali rebolando, e ela se manteve ali firme e forte, ela não deu nenhum sorrisinho, ela não dançou, não deu um tchauzinho, uma chacoalhada de mão. Ela se manteve na postura dela, porque ela foi fazer o trabalho dela, né? E não perdeu a oportunidade de, pelo menos, levar um pedacinho de Jesus para aquelas pessoas que estavam vendo o Altas Horas, mas teve que conviver ali no meio, né, daquele ambiente ali que não tinha nada a ver com Jesus, entendeu? E é assim o nosso dia a dia, a gente convive com pessoas e a gente tem que aceitar esse tipo de coisa, mas sem se corromper. Então é desse tipo de igreja, né, que está falando aqui, que é a igreja de Pérgamo, é esse tipo de cristão. Aí aqui fala, minha fiel testemunha, ao qual foi morto entre vós, onde habita Satanás, né, está falando de Antipas. Versículo 14, porém umas poucas coisas tenho contra ti. Então, olha, aqui em Éfeso falou das obras boas e de coisas que tinham contra, né, a igreja de Éfeso. Mas em Esmirna falou as boas obras de Esmirna, mas não teve uma repreensão para as obras de Esmirna, né? Ele não foi achado ali em Esmirna nenhuma obra ruim. Não teve repreensão, teve um alerta, né, falando que por causa do testemunho, alguns vão ser jogados na prisão e vai sofrer ali uma tribulação de 10 dias, mas não teve uma repreensão, né, por ter achado obras ruins ali em Esmirna. E aí em Pérgamo começa, versículo 14, porém umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então, olha o que ele está dizendo aqui, olha. As poucas coisas que tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Ou seja, ele tem lá. Então aqui está falando o quê? Da igreja, né? Está falando da carta para o anjo da igreja, ou seja, que é o pastor, né? E aqui ele está dizendo, olha, o pastor que tem lá dentro da igreja dele, o que ele tem?
doutrina de Balaão, os qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Balaão, para quem não conhece, depois vai lá dar uma gugada aí, né? Ou seja, vai lá e dá uma pesquisada no Google, aonde está a história de Balaão. E Balaão era um falso profeta que trabalhava para Balaque, e Balaque foi lá e mandou Balaão ir lá e amaldiçoar o povo de Israel. Aí acontece a historinha que no meio do caminho, né, Deus vai lá e manda a jumenta parar, coloca um anjo na frente da jumenta, a jumenta para, ele não consegue seguir, ele começa a bater ali na jumenta, e Deus fala através da jumenta. E ele, em vez de ir lá e amaldiçoar o povo de Israel, Deus faz ele abençoar o povo de Israel. Ou seja, era um falso profeta. Falava em nome de Deus, mas fazendo o quê? Oração contrária, fazendo coisas que era errado aos olhos do Senhor. E aqui está falando que o pouco que ele tem contra a igreja de Pérgamo é que tem dentro deles, no meio deles, pessoas assim, entendeu? Falsos profetas, que eles permitem isso. Ser falsos profetas, e tem permitido tudo isso acontecer. E é isso que Deus, que Jesus está dizendo aqui, que ele tem contra a igreja de Pérgamo, que é uma igreja que não negou a fé de Deus, né? Mas aceita no meio deles esses falsos profetas. É aquilo que eu falei. Tem um falso profeta que você sabe que está fazendo coisa errada. Em vez de você se levantar e ser contra, você vai lá e se cala, né? Você prefere manter a sua opinião quieto dentro de você, mas você está sendo conivente com coisas erradas, com falso profeta. Eu vou contar uma historinha breve aqui, eu sei que o tempo já está de 51, mas eu vou contar aqui uma historinha breve. Eu passo há anos a palavra de Deus, né? Faço os devocionais, um áudio pelo WhatsApp. E aí veio uma mulher, uma irmã, e ela começou a falar assim para mim: olha, porque o meu marido, ele é safado, porque ele é pastor, e aí ele bebe a semana inteira, irmã, e aí quando chega no domingo, né, ele bebe de sexta para o sábado, e quando chega de sábado para o domingo ele não bebe, ele fica quietinho dentro de casa, dorme o dia inteiro, e quando chega no domingo ele vai para a igreja e ele prega. E aí eu peguei e falei assim, aí ela pegou e falou assim, imagina se o pastor souber disso. Eu falei assim, e por que a irmã não contou ainda? Só porque ele é o seu marido? Então quer dizer que porque ele é seu marido, quer dizer que porque se fosse seus filhos podem fazer coisa de errado, que você vai passar pano, né? Então ele engana a igreja, ele faz o que é errado perante aos olhos do Senhor, ele é um falso testemunho para aquela igreja, né? Porque ele contamina a igreja como um pastor, um dos líderes ali da igreja. E a irmã está sendo conivente com tudo isso e não contou pro seu pastor, tá deixando teu marido enganar o próprio pastor. Então a irmã tá pecando junto com o teu marido. Ela nunca mais falou comigo e me bloqueou. Mas é esse tipo de pessoa aqui que Deus está repreendendo. Ele está dizendo, olha, tem falsos profetas no meio de vocês. E vocês aceitam esse falso profeta, né? Tem outra história que fala sobre Josué liderando ali o povo, e aí o povo começou a perder batalha, e aí quando foi ver, né, que Josué foi falar com Deus no profundo, e Deus pegou e falou assim, olha, tem um anátema no meio de vocês, e por causa desse anátema, vocês estão perdendo batalhas, e homens de Deus estão morrendo, suas famílias estão perdendo filhos e maridos, porque tem um pecador no meio de vocês, que era Acã. Então imagina, por causa de um que está pecando ali do teu lado, todos pagam, entendeu? Então você precisa se posicionar, né? Você não pode ser conivente com coisa errada e dizer, ai, tá tudo certo, a salvação é individual, eles que se virem. Não, porque uma laranja podre, ela contamina as outras laranjas. Às vezes pode não contaminar você, mas requício de sujeira ainda cai sobre a sua vida, né? Então nós não podemos aceitar isso. Falsos profetas, pessoas que fazem coisas de errado, não são pessoas de Deus, não serve para se relacionar com você, não serve para andar do teu lado, não serve para ser chamado de teu amigo. Se posicione. Vamos lá continuar. 15, né? Assim tem também os que seguem... 14.
Porém, um pouco de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Então, ele está falando aqui de falsos profetas, de pessoas que ensinam coisas erradas, não tem que aceitar. Eu vejo muitos cristãos, muitos, que estão em igrejas, que vê coisas erradíssimas do seu pastor, muito erradas. E você tem que seguir o seu pastor, obedecer ele como você obedece a Cristo, como se fosse a Cristo. Então, se você vê o seu pastor em adultério, você vê o seu pastor fazendo coisas absurdas, e você ainda está debaixo da unção de um pastor desse, é porque você não quer que sua vida vá para frente mesmo, né? Se você tem que seguir o seu pastor, imagina você seguir. Se seu pastor se prostitui, você tem que se prostituir também. Se seu pastor está em adultério, então o seu exemplo é estar em adultério também. Então, olha, selecione quem são as pessoas que vai andar ao seu redor, principalmente que vai dar conta da tua vida. Versículo 16. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, olha aqui a repreensão de Jesus. Arrepende-te de ficar no meio dessas pessoas, porque por mais que você não esteja fazendo o mesmo pecado do que elas, você está sendo conivente com elas. Afasta-se dessas pessoas que cometem iniquidade. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então, olha, presta atenção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer maná escondido. Então, ele está dizendo, olha, você vai comer do fruto da vida. Ele vai te dar um maná, é um alimento diferente que nós vamos ter. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. Então preste atenção, aqui a palavra, conjecturando, ela está dizendo, olha, você não vai ter o mesmo nome. Eu sou Gisele, né? O meu nome mesmo é Gisele Cristina. Eu coloquei Cristin para diferenciar aí, porque tem a cantora Gisele Cristina e tem outras. Então eu coloquei Gisele Cristin, mas é Gisele Cristina. Então eu não vou ter esse nome lá no céu, assim como eu não vou ter essas vestes, né? Eu também não vou ter o que eu tenho hoje. Tem tanta gente, esses dias eu conversei com uma irmã e ela tão preocupada com o nome dela, e ela falando, ai, porque eu preciso honrar o meu nome, eu preciso pagar a dívida que eu tenho, e ela estava perturbada. Deixou de fazer a obra do Senhor, porque, né, entrou nessa tribulação, essa tribulação entrou no coração dela, e ela se perturbou, deixou Satanás, né, entrar e perturbar ela, e ela não conseguiu nem fazer a obra do Senhor, uma obra maravilhosa que ela sempre faz, porque ela ficou preocupada com o quê? Com a dívida. E ela tá preocupada com o nome dela, com a dívida que ela vai pagar, sendo que Jesus, né, ele fala, olha, não andeis ansioso pela vida, né, basta um dia o seu próprio mal, amanhã ou depois Jesus pode ir lá e dar o dinheiro e você consegue resolver isso, e ainda se preocupar com o nome, se vai sujar, se não vai sujar, né, quem conhece o teu nome é Jesus, né, ele conhece desde o ventre da tua mãe, e aqui ainda tá falando que quando você herdar a vida eterna, você vai ter uma pedra, conjecturando aqui, né, vamos lá simular, uma pedra pendurada assim, ó, no teu pescoço, com outro nome que só Deus é que sabe. Ninguém sabe qual é o nome que ele vai te dar quando você passar pelos portões celestiais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. Um novo nome você vai ter. Não se preocupe com as coisas terrenas, porque no céu tudo será diferente. E vamos agora sim para a última igreja, a igreja de Tiatira.
E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Então, olha, aqui ele começa de novo ressaltando as qualidades do cristão Tiatira, né, da igreja Tiatira. E ele diz, olha, eu conheço as tuas obras e o teu amor por Deus, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, aquela pessoa fervorosa na palavra do Senhor, aquela pessoa que tem fé, que tem esperança, que tudo tá caindo, o mundo tá caindo, e ela fala, não, Jesus é comigo, não, vai dar certo, não, ele vai entrar com providência, não, vai ser diferente. Então ele tá falando, olha, a tua fé, a tua paciência, as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então é aquela pessoa, olha, que começou lá com o primeiro amor dela, mas agora o amor, em vez de ter diminuído o amor, pelo contrário, aumentou, as obras agora aumentaram. A dedicação ao Senhor é muito maior do que quando começou, né? Isso é muito mais difícil da gente ver, mas é algo aqui que a Bíblia está dizendo, que existe esse cristão, que o primeiro amor foi um tipo, né? O primeiro amor foi aquela empolgação, mas agora está amando muito mais, agora está se dedicando mais, agora quer fazer mais e tem feito mais, desse cristão que ele está dizendo. 19, versículo 19. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituem como um dos sacrifícios da idolatria. É a mesma coisa das obras dos nicolaítas, né? As mesmas coisas da doutrina de Balaão que eu falei, né? São pessoas que estão ali ao seu redor e estão fazendo coisas erradas, e líderes, né? Porque Jezabel era a líder, né? A líder do mal, mas era a líder. E as pessoas toleravam, né? Pessoas de Deus, sabiam que estava fazendo errado, mas serviam ainda aquela mulher. E é disso, né, que eu acabei de falar, pessoas ali que veem o seu pastor fazendo coisas erradas, mas aceitam, simplesmente aceitam ele como pastor, chamam aquele que na verdade não é pastor de pastor. Então é isso que ele está falando, de cristãos que vivem exatamente isso. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que diz profetiza, a ensinar e enganar os meus servos para que se prostituem e não comam do sacrifício da idolatria. 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Eis que porém numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então, ele está dizendo aqui de Jezabel, de falsos profetas, pastores enganosos, pastores que estão fazendo coisas erradas, que estão vivendo em adultério, em prostituição, que Deus já deu chance, que Deus já fez de tudo para a pessoa sair. Eu, por exemplo, já tive um pastor, infelizmente, assim, não sabia da prostituição dele, desconfiava, porque a igreja já falava, mas eu desconfiava, não sabia do adultério dele, mas também desconfiava. Ele começou a debater muito comigo quando viu que eu tinha o conhecimento da palavra de Deus, e começou a falar sobre separação, e falava coisas contrárias para mim da Bíblia, falando assim, eu falei, olha, mas separação para mim, a Bíblia só dá um respaldo e diz que é com adultério. E aí ele falava assim, mas
Gisele, como é que pode, entendeu? Você falar isso? Então quer dizer que uma mulher chega para mim e fala que ela tá vivendo com o marido dela há 5 anos de sofrimento, que ele maltrata ela, não teve traição, ela não sabe de traição. Mas ele maltrata, ele bate, ele rejeita essa mulher e ela fala que quer separar, eu vou falar para ela que não. Aí eu falei assim para ele, ué, mas a Bíblia não diz isso, né? Que tem que separar. Não tem respaldo para isso. E aí ele entrou em conflito comigo. E aí, a partir daquele momento, eu já comecei a olhar esse pastor diferente. E eu falava, esse pastor não é pastor, esse pastor não é pastor. Até a hora que a máscara dele caiu, ele começou a fazer um monte de coisa de errado nas igrejas dele. As igrejas fecharam, perdeu os membros da igreja, todos saíram. Hoje, eu creio que ele não tem mais igreja. Né? Até os últimos anos atrás, há 5 anos atrás que eu soube, ele estava com uma, sendo que ele tinha 7. Mas foram fechando todas. Ele separou da mulher dele e ficou com a amante e casou com a amante. Então, assim, não tem como tolerar. Né? E Deus já tinha falado, Deus já tinha mostrado, Deus com certeza já deu chances, muitas chances para ele, mas ele não aceitou. Antes mesmo de tudo isso acontecer, eu já tinha visto isso e já tinha pulado fora dessa igreja, e é isso que você tem que fazer. Não dá para você ver pastor fazendo coisa de errado e você aceitar. Aqui a repreensão de Jesus, né? Dei tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Né? Então a fornicação é o quê? Sexo fora do casamento. Não é adultério. Adultério é quando você é casado. A fornicação é quando você é solteiro, e tem muito pastor assim, solteiro, aí tem a namorada, não casou com a namorada, mas mora junto, tem relações sexuais, então ele está em fornicação. Não dá para você aceitar como seu pastor uma pessoa que vive em fornicação. Tá no pecado do mesmo jeito. Versículo 22. Eis que, porém, numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ou seja, ele está falando aqui que não vai ter um castigo somente para aqueles que estão em fornicação e que têm um cargo, mas para aqueles que fornicarem ou adulterarem com o casado, com o solteiro também. Tem uma consequência também para você que está fazendo isso de errado com a pessoa. Ninguém erra sozinho. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Olha o que ele está dizendo aqui, olha. Filhos, eles são as nossas heranças. Filhos também são os nossos bens materiais. E os filhos, infelizmente ou felizmente, eles também pagam pelas consequências dos seus pais, pelas consequências dos seus pais. E aqui, ó, é Apocalipse. Não tô falando só lá do Primeiro Testamento, né, do Antigo Testamento, que tem pessoas que falam, porque o filho de Davi morreu, mas é Antigo Testamento. Porque os filhos de Eli foram mortos, mas era Antigo Testamento e Deus repreendeu Eli. Aqui é Apocalipse, então é futuro, né? Não é que os seus pais, né, você vai pagar pela iniquidade dos seus pais, né, da 3ª até a 4ª geração, como está lá nos 10 mandamentos em Êxodo 20. Mas é que existe uma consequência. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, por exemplo, se a sua casa serve a Jesus, a probabilidade dos seus filhos servirem a Jesus é muito grande. Se você grita dentro da tua casa, a probabilidade do seu filho crescer e gritar também é muito grande. Se você bate na sua esposa, a probabilidade do seu filho crescer e bater na esposa dele também é grande, né? Então é uma consequência de erro. Então, por exemplo, você fez coisas de errado, né? E Deus, ele pode simplesmente sim pegar e dar essa consequência para a vida dos teus filhos por causa de você, né? Salomão, ele foi e fez muitas coisas de errado, teve não sei quantas concubinas, né? Não sei quantas mulheres, adulterou, fez muitas coisas de errado, serviu a outros deuses por causa dessas mulheres, mas Deus teve misericórdia da vida dele por amor de quem? A Davi, que era o pai dele, né? Então há consequências
muitas consequências, sim, principalmente se os teus filhos estão debaixo do teu teto. Se eles criaram asas, né, e eles moram longe de você, é outra vida, são parente. Parentela é uma coisa, né? As parentelas suas são aqueles que não moram com você. Família é aqueles que moram com você. Então, todos têm consequências porque moram debaixo do mesmo teto. E aqui está dizendo: e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então, Deus dá segundo as nossas obras, segundo aquilo que nós merecemos. Não é simplesmente só pela graça, né? Que todos acham, é graça. Ai, Jesus morreu na cruz por nós, o sangue dele derramado, né? Pelos nossos pecados tá tudo certo. Nós temos uma chance pela graça. Se não fosse Jesus, nós não teríamos chance nenhuma com Deus. Então nós temos uma chance por causa do sangue de Jesus derramado na cruz. Mas é pelas suas obras, pelas suas ações, é que você vai dar conta e vai receber aquilo de Deus, segundo o que você faz. Coisas boas, vai receber coisas boas. Faz coisas ruins, vai receber coisas ruins. A lei da semeadura, né? Versículo 24, mas eu vos digo a vós, e ao restante que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina, e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, outra carga vos não porei. Então aqui está dizendo, olha, em Tiatira, mas tem aqueles que não servem, tem aqueles que não se curvam, tem aqueles que não aceitam, né, as doutrinas de Jezabel, as doutrinas erradas de pastores e pastoras por aí. Então ele diz que esses que não conheceram as profundezas de Satanás, que não aceitaram se curvar para pastores, né, só porque tem cargos por aí, esse outra carga não vos porei, ou seja, não vai ter castigo para essas pessoas. Mas, versículo 25, mas o que tendes, retenho até que eu venha, né? E as pessoas perguntam, mas o que é isso? Retendes, né? Mas o que tendes, ou seja, o que você tem de bom, as palavras do Senhor que você já tem no teu coração, guardado, encravado no teu coração, a bondade que você tem, né? Guarda ela, retém ela dentro de você até que Jesus volte. Tem muitas pessoas se contaminando. Como eu já falei, principalmente pessoas que têm se contaminado por causa do ódio no coração, do rancor no coração. Ah, eu trato muito bem todos os dias, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, eu ajudo a irmã lá na igreja e ela me trata mal. Então eu vou começar a tratar mal também. Tá pagando mal com o mal. Não tá retendo aquilo que Deus te ensinou, que é pagar o mal com o bem. Porque a recompensa não vem do ser humano, não espere nada do ser humano, espere de Deus. E aí, retenha o que Jesus está dizendo, o que você já tem de bom, retém até que Jesus volte. Não se deixe contaminar pelo ser humano, não se iguale a ser humanos que você já acha que são podres, que você acha que são ruins. Versículo 26. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, e lhe darei poder sobre as nações. Então ele está dizendo, olha, aquele que vencer a boa obra, aquele que herdar a vida eterna, vai ganhar tudo isso que a gente já ouviu aqui dessas igrejas, dessas quatro igrejas. E ele diz que ainda ele vai dar poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regirá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Olha o que ele está dizendo. Jesus, ele tem um poder nas mãos dele, e ele está dizendo que aquele que vencer vai ter poder também nas mãos dele. Olha isso, vai ter poder como Jesus tem. Nós somos co-herdeiros de Jesus Cristo. Ou seja, tudo que ele herdar, tudo que ele pode, nós vamos poder também, aquele que vencer. Versículo 28. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Então, olha que maravilha, tudo isso que nós aprendemos hoje. Foi 1h15, mais 1h15 de edificação. Preste atenção. Tudo aquilo que Jesus, ele fala aqui, que ele vai ter de recompensa, que ele vai dar de recompensa para aquele que vencer, aquele que herdar a vida eterna, aquele que passar por todas essas provas e resistir, né? Esses, não importa qual seja a igreja que fala aqui, todos vão ter as mesmas recompensas, todos vão ter essas bênçãos de Deus. E aqueles que fizerem as coisas de errado, muda um pouco de uma igreja para outra, mas é o pecado que a Bíblia inteira fala para nós, as coisas erradas que a Bíblia todo momento fala para nós, esses que não resistirem a esses pecados da carne, né, da tribulação aqui do mundo, esses não herdarão a vida eterna. É o que está dizendo aqui no Apocalipse, né? Não viva achando que só por crer em Jesus Cristo, crer que ele existe, você já está salvo, não, porque as tuas recompensas é de acordo com as tuas obras. A tua obra é de pecado, não vai entrar no reino de Deus. A tua obra é boa, é de bênção, é de resistência firme e forte, em nome de Jesus, com fé. Então você vai ganhar tudo isso que você ouviu aqui hoje. Continue com o estudo, seja bem-aventurado, você está sendo muito bem-aventurado e eu tenho certeza que cada estudo que você faz aqui, essa 1 horinha que você tira aqui para estudar e ler a palavra junto comigo, Deus vai edificando, vai entrando no teu coração, você vai ganhando conhecimento, você pode edificar a vida do seu marido, da sua esposa, dos teus filhos, levar para a igreja, levar para outras pessoas que precisam ouvir essa palavra também, mas principalmente você está edificando a tua própria vida e Deus, ele vai dando refrigério para a tua alma. Se você continuar aqui com os estudos, eu tenho certeza que esse 1 mês aí que a gente vai passar estudando isso, e eu vou procurar e colocar pelo menos 2 vídeos por semana, no mínimo, por semana aqui no canal, eu tenho certeza que Deus ele vai edificar demais, você vai ver a transformação na tua vida só por estudar a palavra do Senhor, porque ela cura, restaura, liberta, ela transforma vidas, principalmente o livro de Apocalipse, porque são bem-aventurados os que ouvem esta palavra. Amém? Fiquem com Deus, continue aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu te ajudo aqui com essas palavras? Eu estou te ajudando com esse ensinamento? Está edificando alguma parte da tua vida? Deus falou com você em uma dessas palavras? Então me ajuda aqui também. E quando você se inscreve no canal, quando você compartilha, quando você comenta e quando você aperta aí o sinalzinho de mais aqui, ó, de gostei, você me ajuda demais. Você me ajuda muito e eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a tua vida também com isso, tá bom? Então não se esquece de se inscrever aqui no canal e compartilhar e pede para outras pessoas se inscreverem também. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.